No pórtico de entrada de São Miguel das Missões, a famosa frase dita por Sepete Araju ainda ecoa: "Essa terra tem dono". E tem também uma história muito bonita e muito triste que boa parte dos brasileiros desconhecem. E é essa história que vamos contar para vocês nesse vídeo. O pórtico é um monumento em homenagem aos missioneiros. Tem esculturas que representam São Miguel Arcanjo, índios da nação Guarani, o padre jesuíta Cristóvão de Mendonça, introdutor do gado no Rio Grande do Sul, e o herói gaúcho cacique Sepete Araju. Oi, gente! Estamos hoje aqui nas ruínas de São Miguel das Missões. Quem conhece o canal há mais tempo, que já acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente adora um lugar histórico, adora contar a história dos lugares, e se tem uma história que merece ser contada e merece ser ouvida, é aqui dessas ruínas. As ruínas já têm mais de 300 anos de existência e foram testemunhas e palco de uma história linda, que acabou numa grande tragédia que marcou a história aqui do Rio Grande do Sul. O passeio começa no Centro de Atendimento ao Turista e depois de passar pela bilheteria, tem livre acesso às ruínas. O ingresso custa R$10 e vale para o dia todo, podendo sair e voltar quantas vezes quiser. Aqui no Centro de Informações do Turista, vocês podem estar retirando gratuitamente o áudio guia, que é esse aparelhinho aqui, ó. Que ele tem os pontos, né? Cada ponto lá dentro do sítio, você clica aqui, ele te conta a história do lugar. E é só deixar um documento teu aqui com foto, né? Como garantia, você retira o aparelhinho, usa ele lá, eles te dão um mapa, ó, com os pontos. E aí, de acordo com cada ponto, ó, aqui na Cruz Missioneiro 4, você aperta o 4 aqui, ele vai te contar a história do lugar. Aqui nós temos a maquete, ó, de como era a redução lá onde tem as ruínas da igreja. Aqui na frente, esse monte de brancos aqui, ó, eram as casas dos índios, ó. Aí eles tinham o pátio, a igreja aqui, que a fachada tá até hoje, né? Nos fundos eles tinham as hortas, os pomares, tinha criação de gado, aí tinha o cabildo, que era a sede administrativa, tinha o Cotiguaçu, onde ficavam as viúvas e os órfãos. Hoje é possível visitar ali nas ruínas, a gente vê só a fachada da igreja, o interior da igreja, o restante já desapareceu. São Miguel das Missões fica no noroeste do Rio Grande do Sul, próximo da fronteira com a Argentina e distante cerca de 480 quilômetros da capital Porto Alegre. E apesar dessa distância da capital, a cidade recebe milhares de turistas do mundo todo. O aeroporto mais próximo fica na cidade de Santo Ângelo, a 55 quilômetros de São Miguel das Missões. O aeroporto regional Sepete Araju recebe voos de empresas como Gol e Azul. E Santo Ângelo também faz parte da Rota das Missões e tem vídeo dela aqui no canal. Para quem ainda não viu, eu vou deixar o card aqui para vocês. É uma cidade que também merece uma visita. Quem alguma vez já estudou sobre a história do Brasil na escola deve se lembrar dos padres jesuítas que vinham para cá para catequizar os índios. Aqui em São Miguel das Missões, eles chegaram a um número de aproximadamente 7.000 índios. E quem administrava aqui o local eram apenas 2 padres jesuítas que tomavam conta dessa comunidade indígena toda. E o que significa uma redução? Redução, gente, no sentido de reduzir, agrupar, concentrar esse povo indígena aqui. E por que os índios vinham para cá, né? Porque eles aceitavam ser catequizados, viver nessas reduções. Lá no século 17, 18, os índios sofriam muito com a perseguição dos bandeirantes paulistas, que eles vinham para essa região aqui de mata para capturar esses índios, né, para levar eles para fazer trabalhos escravos, principalmente nas fazendas de café. Então os índios vinham para cá em troca, em busca de proteção, porque na época esse território aqui pertencia à coroa espanhola. E os índios, uma vez que aceitavam ser catequizados, batizados, eles passavam a ter alma.
Era isso que eles pensavam na época, era assim que funcionava, tá, gente? E pela lei espanhola, era proibido escravizar alguém que fosse cristão, sob pena de ser excomungado pela igreja, né? E naquela época isso era uma coisa levada muito a sério, as pessoas respeitavam muito a igreja, você correr o risco de ser excomungado era um perigo que as pessoas não queriam correr, né? E como o território aqui pertencia na época à coroa espanhola, então os bandeirantes eram proibidos de escravizar esses índios que viviam aqui, que eram batizados. Claro que eles não respeitavam muito, né? Aqui para eles foi como encontrar uma mina de ouro, porque esses índios eles eram de certa forma mais domesticados, né? Eles não eram tão selvagens como os índios que eles encontravam nas matas. Os índios que viviam aqui já tinham prática com lavoura, criação de gado, artes, música, cerâmica. Então, para eles foi realmente como achar uma mina de ouro e houve a necessidade de armar esses índios para eles poderem defender aqui, né, o local onde eles viviam. E é claro que em troca dessa proteção, os índios acabaram perdendo, né, tendo que abrir mão de certos aspectos da sua própria cultura, porque antes dos padres chegarem, eles já tinham a sua fé, eles já cultivavam, né, eles tinham várias divindades, também a questão da nudez, eles andavam, né, seminus, a questão da monogamia, muitas coisas eles tiveram que se adaptar para essa nova vida em troca dessa proteção. Durante os séculos 17 e 18, a Companhia de Jesus, a serviço da coroa espanhola, fundou 30 povoados, 30 reduções em terras argentinas, paraguaias e aqui em solo brasileiro, para catequizar os índios guaranis que viviam aqui na região. Eram 8 povoados no Paraguai, 15 na Argentina e 7 aqui no Brasil, que ficaram conhecidos como os 7 povos das missões. Aqui, o lugar onde nós estamos hoje faz parte da Rota das Missões. Eram vilarejos construídos no meio da Mata Virgem, onde a organização social era feita toda ao redor da igreja. Aqui nessa redução de São Miguel, chegaram a ter cerca de 6 a 7 mil índios e todos esses índios, milhares de índios, eram todos comandados, digamos assim, né, por apenas 2 padres jesuítas. Os padres, além da catequização, também ensinavam vários ofícios a esses índios, como pintura, construir instrumentos musicais, música, arte, trabalhos com cerâmica. Eles desenvolviam várias atividades aqui nas reduções. Funcionava como uma pequena vila, a estrutura que eles tinham aqui. Nas oficinas que ficavam na lateral da igreja, os índios aprendiam a tecer roupas, fazer cerâmica com barro, telhas, panelas, harpas e flautas com madeira, muitos instrumentos musicais e esculturas religiosas. Ao seu redor, em formato quadrangular, havia uma edificação que abrigava também a Escola da Redução. O sítio arqueológico aqui de São Miguel foi declarado como patrimônio histórico e cultural em 1938 e em 1983 ele foi declarado como patrimônio da humanidade pela Unesco. A igreja que está aqui atrás de mim foi construída pelo arquiteto italiano Gian Battista Primoli e demorou cerca de 10 anos para ficar pronta. Ela foi construída toda em arenito e naquela época, como não existia cimento, o sistema era todo feito de encaixe. As pedras iam sendo empilhadas, encaixadas umas nas outras e esse material, essas pedras vinham de uma pedreira que fica a cerca de 20 quilômetros daqui. Então, daí, né, se explica essa demora de 10 anos para se conseguir erguer esse templo que está aqui atrás da gente. E a igreja era toda pintada de branco, pintada, rebocada, toda branca. E eu confesso que eu não consigo imaginar essa igreja assim, branca, porque eu acho ela linda assim como ela está hoje, nessa cor do arenito. Aqui onde nós estamos agora, nesse gramado, ó, era a praça aqui da redução e em volta aqui de toda essa área verde aqui gramada que a gente está, ó, em frente à igreja, aqui ficavam as casas dos índios
E eram milhares, né, gente? Eram milhares de índios, então eram muitas casas. E eles não tinham cômodos dentro da casa, não tinha aquela divisão, né, dos espaços como a gente tem. Então isso preservava também a cultura deles poderem se alimentar todos juntos, né, e ficarem todos juntos. Então era aqui, a gente percebe que o gramado até ele é meio irregular, porque era onde as casas estavam construídas antes da época. Torre, a qual é o ponto mais alto da construção e data de 1739. Grandes pensadores da época, como Voltaire e Montesquieu, diziam que aqui foi vivido realmente o cristianismo, né, no seu sentido pleno, porque era uma comunidade assim que vivia absolutamente em paz e uns cuidavam dos outros, né? Eles tinham as plantações, a horta, o pomar, eles tiravam o seu sustento daqui e uns cuidavam dos outros, né? Eles tinham o Cotiguaçu, que era a casa das viúvas e dos órfãos, que as mulheres que ficavam viúvas passavam a cuidar ali dessas crianças que estavam órfãos. Aqui eles viviam da agricultura, do cultivo da erva mate que eles vendiam para outras regiões, e eles também criavam gado, ovelha, tinham os pomares, as hortas. Então aqui era tudo para a subsistência dessa comunidade. Na extensa área da redução localizada atrás da igreja estava a Quinta de São Miguel Arcanjo. Eram plantadas árvores frutíferas de espécies nativas e importadas, como pêssegos, uvas, laranjas, caquis, etc. Cultivavam também legumes, verduras e hortaliças. Os índios viveram por aqui por aproximadamente 100 anos, na mais absoluta paz, até que, em 1750, a Espanha e Portugal firmaram o Tratado de Madrid, onde eles consideravam que essa região aqui era território português. Eles fizeram uma troca, deram os 7 povos das missões em troca da colônia do Sacramento, no Uruguai. E por conta desse tratado, os índios tinham um prazo para se retirar daqui, atravessar o rio Uruguai e ir embora com suas famílias. Os padres jesuítas foram expulsos daqui na época. Os cerca de 26 mil índios que moravam aqui nesses 7 povoados se revoltaram, e esse foi o estopim que deu início à Guerra Guaranítica, que marcou a história aqui do Rio Grande do Sul e foi um dos episódios mais sangrentos de que se teve notícia por aqui. Até então, Portugal e Espanha eram unidos, eles formavam a Península Ibérica. Mas quando esses países se separaram, começou essa disputa aqui pelas terras dessa região. O grande líder dessa revolta dos índios foi o cacique Sepete Araju, que colocou seu nome na história com aquela célebre frase, "Essa terra tem dono". Ele comandou os índios na resistência contra os exércitos espanhóis e portugueses. E é claro, né, gente, que seria uma tragédia anunciada, afinal de contas, esses índios, munidos apenas de arco e flecha, foram enfrentar o exército de 2 países fortemente armados, né, Portugal e Espanha. No dia 10 de fevereiro de 1756, houve uma batalha de cerca de 1h30, onde aproximadamente 1.500 índios foram mortos. Foi uma verdadeira chacina. Os exércitos de Portugal e Espanha não pouparam ninguém, eles mataram crianças, mulheres, idosos, eles dizimaram a população. Os exércitos de Espanha e Portugal promoveram um verdadeiro massacre. Os corpos dos índios sequer foram enterrados, ficaram lá espalhados pelos campos para serem consumidos pelo tempo. Mesmo após se renderem, os índios continuaram sendo mortos. Os sobreviventes acabaram se espalhando pela região e virando peões de estâncias, que hoje são chamados de xirus. Quando essa notícia chegou aqui em São Miguel, os índios que moravam aqui resolveram que eles não iam entregar assim de mão beijada para os espanhóis tudo que eles tinham construído. Então eles incendiaram aqui o local. Eles queimaram os pomares, as hortas, soltaram os animais na mata e inclusive a igreja tão linda que eles levaram 10 anos para construir, eles também incendiaram.
pegaram as suas famílias e fugiram, foram embora daqui. Desde então, a igreja nunca mais foi habitada, ela resta aqui imponente como testemunha da história. Vocês conseguem perceber nas filmagens que as paredes ainda têm algumas tonalidades pretas aqui, que ainda são vestígios, as paredes ainda guardam vestígios do grande incêndio que aconteceu por aqui. Dá para imaginar que isso aqui já teve um teto e que ali ao fundo era o altar, ele era todo ornamentado. Hoje em dia restou apenas as paredes aqui chamuscadas. Na época não existia cimento, cal, nada disso que nós temos hoje. Essas pedras aqui eram todas por sistema de encaixe, ó. Elas eram lapidadas, encaixadas uma na outra. Essa daqui, ó, é uma peça única, ó, inteira, que forma aqui essas colunas, esses pilares de sustentação. Identificada no interior do batistério. Pesando mais de 1 tonelada, é um exemplar das milhares de pedras que precisaram ser transportadas por cerca de 20 quilômetros para aqui chegar e serem utilizadas na construção da igreja. Por muito tempo, esse local ficou aqui abandonado. As pessoas vinham aqui, faziam buracos, né, no chão, nas paredes, à procura de algum tesouro aí que os jesuítas pudessem ter deixado para trás. Até que o IPHAN veio, cercou o lugar aqui, começou a cobrar a entrada para que o lugar pudesse ser preservado. Porque até então a população aqui de São Miguel tinha livre acesso a esse lugar. Eles vinham aqui, faziam piquenique, eram um campo aberto. Hoje em dia não funciona mais assim, né? A entrada é paga, é R$10 por pessoa, somente em dinheiro, tá, gente? Não aceita cartão de crédito, é somente em dinheiro. E para filmar de drone aqui, pessoal, precisa ter a autorização do IPHAN. Agora, parece que está suspensa essas autorizações, eu mesma não consegui, tá? Eu cheguei a conseguir a autorização, mas aí parece que aconteceu um episódio aí onde enroscaram um equipamento, um drone na torre da igreja, e aí foi suspenso. E, inclusive, eu queria agradecer aqui ao meu querido amigo Tony, do canal Tony na Estrada, tá? Quem não conhece ainda, entra lá, a gente confere o canal dele, que é muito bom. E foi o Tony que cedeu gentilmente pra gente essas lindas imagens aéreas aí que vocês viram no vídeo, são todas do canal dele, tá? Muito obrigado, Tony. Você salvou a gente aqui nesse vídeo, que senão a gente não ia ter imagens de drone para mostrar para vocês, né, a grandiosidade aqui desse lugar. Inclusive, gente, depois que vocês passarem lá pelo canal do Tony, dá uma moral para este canal aqui também, dá um like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve. Eu não gosto de ficar muito pedindo isso para as pessoas, eu acho meio chato ficar pedindo para curtir, para se inscrever, mas se vocês querem ajudar a gente, vocês não têm noção de como essa curtida é importante, porque o YouTube entende que o conteúdo que a gente está produzindo é bom, que as pessoas estão gostando, e aí ele indica o vídeo para mais pessoas verem. E quanto mais pessoas veem, o YouTube paga um dinheirinho aqui pra gente, que ajuda muito a gente continuar viajando e mostrando esses lugares incríveis para vocês. O Cepete Araju, gente, foi o grande líder aqui desse movimento de resistência dos índios. Hoje em dia ele é conhecido como herói guaranítico missioneiro rio-grandense.
Ó, consegui, não esqueci. E o cepé, ele nasceu em meio a uma peste de uma epidemia chamada escarlatina, também conhecida como peste indígena. Essa peste dizimou cerca de 30% dos guaranis na época. E o pai do cepé Tiaraju era um cacique que morreu, inclusive acometido por essa doença. Porém, antes dele morrer, ele entregou o cepé com poucos dias de vida e já doente também, já contaminado por essa peste, entregou o cepé aqui para os padres jesuítas cuidarem dele. E então o cepé Tiaraju foi criado pelos padres jesuítas. E por conta dessa doença, contam que ele ficou com uma marca na testa em formato de meia-lua. E aí criou-se, né, uma lenda que é contada até hoje em dia, que aquela meia-lua na testa do cepé, em noites de lua cheia, ela brilhava. Ela brilhava e dizem que era uma cor escarlate, né, que dava uma aura mística para ele. Hoje em dia existe um processo de canonização de cepé Tiaraju, está em andamento ainda, ele ainda não foi canonizado, né, considerado um santo, mas existe, está em processo. Durante uma batalha, o cepé Tiaraju foi capturado, cravaram uma lança no corpo dele, atravessaram o corpo dele com uma lança. Ele foi levado como prisioneiro, foi torturado e foi decapitado, mas virou um herói e entrou para a história do Rio Grande do Sul como esse líder nesse movimento de resistência dos guaranis. Ele teve o seu nome inscrito no livro de aço de heróis e heroínas da pátria, ao lado de personagens como Duque de Caxias, Zumbi dos Palmares e Tiradentes. O Museu das Missões fica localizado dentro do sítio histórico de São Miguel Arcanjo e o seu acervo é composto por uma rica coleção de esculturas missioneiras em madeira policromada dos séculos 17 e 18 e é a maior coleção pública do Mercosul nesse gênero. Por lá também é possível encontrar descendentes do povo guarani que viveu nesse lugar. Eles vendem artesanatos produzidos nas aldeias aqui na varanda do museu. De terça a domingo, grupos de índios da aldeia guarani Tecoacoenju, aldeia Alvorecer, se reúnem por aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver direito porque dá reflexo aqui no vidro, gente. O museu hoje em dia ele está fechado, não tem ninguém que está administrando esse museu, mas aqui dentro ficam peças que ficavam dentro da igreja, que foram feitas pelos índios, ó, tudo em madeira. Deixa eu virar aqui para vocês tentarem ver. Aqui embaixo tem os sinos, ó. Esses sinos ficavam na torre da igreja. Ó, o ano aqui, 1730. Do lado de fora, em frente ao sítio histórico, você encontra o Centro de Artesanato Missioneiro, que tem uma grande variedade de lembrancinhas, cuias, bonés, chaveiros, ímãs e muitos outros artigos de decoração para presentear. Espero que tenham gostado de conhecer essa história e se tiverem a oportunidade, venham pessoalmente para sentir a energia boa desse lugar, que apesar de ter sido palco de uma tragédia, me traz uma sensação de paz muito boa toda vez que venho aqui. Continuem com a gente, se inscreva no canal. No próximo vídeo vamos te mostrar o famoso espetáculo Som e Luz que acontece aqui nas ruínas e vamos te dizer se ele é tudo isso mesmo que as pessoas falam. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.